Olá, como vão, herbalistas? Hoje é a nossa primeira aula e através do conhecimento que estamos trazendo aqui, você vai entender como um homem de origens terrenas foi considerado um deus e quais são os segredos de cura e magia que ele guardava e como você pode utilizar esses segredos no seu dia a dia. Esse estudo é a base de conhecimento de sociedades secretas até hoje. Esse homem foi reverenciado por todo o mundo. Suas inovações iam da arte à ciência, da política à religião. Ele foi o primeiro arquiteto do mundo, pai da medicina, magista, autor de provérbios e muito mais. Foram construídos altares para reverenciá-lo. Para você ter noção, pessoas vieram do mundo inteiro para reverenciá-lo e obter cura. Afinal, quem era esse homem que era adorado, né? Que diversas pessoas no mundo peregrinavam para ir até seus templos obter cura. Quem foi esse homem que foi considerado Deus? O seu nome era Imhotep. E ele nos deixa o conhecimento que é a base do esoterismo e também a base das ciências ocultas, astrologias e ciências tradicionais que nós conhecemos hoje, como a química, a matemática, a arquitetura, a filosofia, enfim, quase tudo que a gente conhece. Como uma pessoa normal, como eu e você, poderia ter conseguido tudo isso? Ser elevado ao status de um deus. Você vai descobrir aqui como ele controlava essas forças para obter equilíbrio mental, emocional e cura a ponto de ser considerado um deus. Esse é um curso completo e você vai ter acesso a todo ele de forma gratuita. No final desse curso não vai ser oferecido outro a você, porque ele faz parte do nosso grupo chamado Grupo de Aperfeiçoamento e Autocura com Plantas. Esse curso é dado lá dentro e nós estamos liberando ele por tempo determinado, tá? Mas dentro do grupo a gente tem estudos mais aprofundados. Hoje, o conhecimento oculto sobre as forças utilizadas por esse homem é banalizado por pessoas leigas, mas ainda é vivo dentro das sociedades secretas e muito praticado. Será que isso é apenas uma coincidência ou algo por trás, né? O imortal instrutor egípcio Imhotep foi chamado também de Hermes Trismegisto, que significa 3 vezes o grande, por seu domínio nas 3 ciências, como a filosofia, a física e a medicina, tendo revelado a base do funcionamento do universo, segundo o historiador e matemático René Adolph. Além disso, Imhotep também foi sumo sacerdote da escola de mistério do Olho de Horus. E ele transmitiu 7 leis universais que guiaram gerações no Antigo Egito e ainda guiam sociedades secretas. Sumo sacerdote era o posto de mais alta importância, tanto religiosa quanto política, no Egito naquela época, para você ver como Imhotep era respeitado. Ele foi o primeiro egípcio a ser considerado Deus e ter seu nome na estátua do rei. Na estátua do rei estava escrito o seguinte: Imhotep, chanceler do faraó do Baixo Egito, primeiro após o faraó do Alto Egito, administrador do grande palácio, médico, nobre hereditário, sumo sacerdote de Anu, que é Heliópolis em grego, arquiteto-chefe do faraó Zoser, escultor e fabricante de recipientes de pedra. Esse homem, com esses diversos títulos, foi considerado o pai da medicina, que conhecemos hoje. Imhotep curava através da elevação da frequência vibratória da aura, ou campo eletromagnético, restabelecendo o equilíbrio dos chakras. Sim, foi no Egito o primeiro indício sobre os chakras e o que chamamos de bioenergia.
Vamos falar mais a fundo sobre esses assuntos nas próximas aulas, que você vai entender o que é energia negativa, se ela pode mesmo influenciar a sua vida e como o coração pode desbloquear os chakras, tá? Mas vamos voltar, esse vai ser o assunto da próxima. Vamos voltar aqui para o nosso conteúdo. Nesse processo de reequilíbrio energético que Imhotep fazia, estava envolvido plantas, banhos aromáticos e cânticos. Engraçado que hoje você facilmente vai ser chamado de louco ou de bobo quando você fala que acredita nos poderes ocultos da natureza e na espiritualidade. Porém, na sociedade mais rica, mística e misteriosa da história, que proporcionou os saberes que utilizamos ainda hoje na medicina, nas artes e na filosofia, o que chamamos de misticismo é coisa de gente estudada, é coisa de gente inteligente. E não é místico, é realidade. Para se tornar um sacerdote no Egito Antigo, era necessário passar por uma preparação intensa para elevar a consciência e a frequência vibratória. Eles estudavam durante 21 anos, através de teorias e práticas para manejar as forças da natureza e controlá-la, a fim de expandir a consciência e entender o caminho de aperfeiçoamento do homem. Aqui hoje você vai aprender o que muitos chamam de misticismo ou sobrenatural, é na verdade natural e está na natureza. Imhotep foi capaz de realizar feitos que até hoje não temos tecnologia para explicar ou para repetir o mesmo. Alguns até dizem que tais efeitos podem ser extraterrestres, como a construção das pirâmides. Mas os historiadores o chamam de o primeiro gênio do mundo. Em 3.000 anos de história egípcia, Imhotep foi o primeiro mortal a ser elevado ao status de Deus. Em todo o esquema da pirâmide do Egito, no complexo de Saqqara, eles utilizavam o conhecimento do uso de cargas e íons para produzir ondas eletromagnéticas por onde moviam com facilidade blocos de granito, necessário para a construção dos seus templos. Isso significa que, vibrando em alta frequência, os objetos perdem o peso e não são atingidos pela gravidade. E isso está baseado na física, no ato que cargas iguais se repelem. E hoje, os trembalas do Japão usam esse conhecimento para se movimentar. Nos registros e muros de algumas pirâmides das primeiras dinastias, eles exibiam a comprovação que o universo tem muitos planos. Ou, como disse Jesus, a casa de meu pai tem muitas moradas. Faz muito sentido, não é mesmo? Saqqara foi a primeira pirâmide construída no mundo e foi construída por Imhotep. Ela foi criada no intuito de produzir alta frequência vibratória para permitir o acesso a planos superiores, aos seres elevados que já estão aperfeiçoados e podem nos orientar nesse caminho de aperfeiçoamento, de melhora. Os sacerdotes revelaram que o universo tem 2 polos energéticos, o amor e o medo. O amor tem uma elevadíssima vibração, enquanto o medo tem uma vibração muito baixa. É a alta vibração que nos aperfeiçoa, trazendo a criatividade, a motivação, as soluções, a prosperidade, o equilíbrio. Teria tido Imhotep ideias de construir a primeira pirâmide através das informações que ele obtinha em visitas a planos superiores? Imhotep sabia que podia usar as forças da natureza ao seu favor e manejar as forças da natureza para guiar gerações. Você também pode usar essa força ao seu favor,
aplicando nos sentimentos que precisam mudar para melhor. Assim como equilibrar sua mente, o seu corpo e a sua alma através de técnicas que garantiram resultado a Imhotep e ao povo egípcio. Nós estamos sempre muito preocupados em explicar tudo cientificamente. E quando a ciência não consegue explicar algo, por mais que saibamos da existência disso, nós rejeitamos. E quando fazemos isso, estamos rejeitando o uso de forças poderosas que o universo promove a todos, através da natureza. Às vezes, nós fazemos isso na nossa vida pessoal também. Ficamos presos, buscando respostas para as dores do passado e deixamos de olhar aquilo que o universo nos proporciona todos os dias. Agora, vivemos um isolamento social. Mas desde quando somos livres? Olhe para a sua vida. 8 horas dentro de um trabalho que talvez você nem goste. E mais quantas horas dentro de cursos ou nos seus estudos? Será que você está preso a convenções sociais? Quem é você? Você não é o cargo que você ocupa ou o seu status social. Você está no cargo ou no status. Isso é apenas uma fase sua atuando nesse mundo transitório. Você está neste lugar para fortalecer o que você é, não o contrário. O que você é eterno. Onde você está é transitório. Se você sempre se sente perdido, insatisfeito com a sua vida, isso é um sinal de falta de conexão interior. E isso não é ruim. É bom você estar triste, perdido, insatisfeito. Afinal, isso é um sinal. É um sinal de que você não está seguindo seu propósito. É um sinal de que você não está conectado com a sua alma, não está vivendo a plenitude, não está sendo quem você nasceu para ser. Afinal, se você estivesse feliz, não sendo quem você nasceu para ser, isso sim seria ruim. Agora eu preciso fazer uma pergunta a você. Você se permite conectar com a natureza? Você se permite pensar fora da caixinha? Se não, você está encarcerado num ponto de vista físico e psicológico, porque coloca foco nas mesmas coisas, falando as mesmas coisas. E nas redes sociais, se você reparar, você pode estar postando as mesmas coisas. Ganhar liberdade é bem diferente de sair da quarentena. A escola de mistério do olho de Horus, em que Imhotep foi sacerdote, entendia que o progresso do homem se dava através do conhecimento das leis do universo, que significa a observação das leis da natureza e seus ensinamentos. E através do conhecimento sobre o processo da consciência do homem, diante das próprias emoções, o que quer dizer isso? Entender as emoções e os programas mentais que geram reações automáticas, né? É muito diferente da cultura ocidental, que vê o progresso através do acúmulo material, que entende que vencer na vida é atingir um status social. O que é vencer na vida para você? Muitas pessoas atingem o status social e, mesmo assim, suas insatisfações não acabam. A tristeza toma conta junto da falta de energia. Com desequilíbrio emocional, vem a perda de dinheiro. E a pessoa se vê perdida diante da vida. Por quê? O que explica esse vazio interior, mesmo quando se está cercado de pessoas? Esquecemos de aprender com as nossas emoções. Vivemos montanhas-russas de sentimentos que trazem angústia, ansiedade, doenças e limitações. Na escola de mistério, eles entendiam a importância
de lidar com as emoções e programas mentais que geram essas reações automáticas que temos. Aprendiam a controlar seus sentimentos e assim expandiam a espiritualidade. Esse é um dos segredos para expandir a consciência. Você precisa trilhar o caminho do equilíbrio emocional. E a natureza pode te ajudar, sim. Assim você fica apto a manejar as forças da natureza e controlar essa energia pelos centros energéticos do seu corpo. E você também pode aplicar essa energia nos seus planos, nos seus projetos, para encontrar o seu propósito, para eliminar a falta de energia, ou para aumentar o seu magnetismo. Você pode usar de várias formas. E o Motep utilizou isso na época dele. Você, algum dia, foi ensinado a lidar com as suas emoções? É muito normal, quando crianças, aprendermos a temer e ter vergonha. Na rua, às vezes eu reparo as mães com as crianças e quando uma criança está chorando ou fazendo pirraça, não é difícil ouvir o responsável dizer: olha lá, todo mundo está te olhando. Que feio. Eu mesmo ouvi muito isso na minha infância. E o que isso ensina? Ensina a gente a temer, a ter medo, a ter vergonha. Crescemos achando que o mundo está nos olhando e nos julgando. Crescemos tentando nos encaixar nos padrões sociais, engolindo os nossos sentimentos. Você deve ter, muitas vezes, engolido seus sentimentos, reagindo a tudo, ou pior, não reagindo a nada. Vivendo de aparência, sem entender como a sua mente funciona e como o universo funciona. E o que você deve fazer para resolver isso tudo. No final, só sobra a insatisfação, o aperto no peito, sufocante, que você não sabe o que fazer. Não aprendemos a ter inteligência emocional, como o povo egípcio tinha, como na escola de mistérios era ensinado. Isso deveria ser ensinado nas escolas e em casa. Por isso entramos em um padrão de pensamentos negativos, repetitivos, remoendo dores do passado, as frustrações e as insatisfações. Os egípcios possuíam uma tecnologia avançada, que os levaram a conhecimentos que até hoje, mesmo com todo o nosso desenvolvimento tecnológico, em pleno século XXI, não conseguimos descobrir. E através dessa tecnologia, eles controlavam seus sentimentos e chegavam a níveis elevadíssimos de energia. A tecnologia avançada dos egípcios é a força da natureza. E hoje o que vamos trazer aqui é um recurso natural que eles também utilizavam, que é capaz de tirar as camadas negativas que você acumulou com a autossabotagem, elevando a sua frequência energética e restaurando o bem-estar, a motivação e a criatividade. Para manejar as forças da natureza, você precisa conhecê-la. O Egito não é brincadeira. E ele nos deixou conhecimentos poderosos que podem solucionar os problemas que enfrentamos hoje. Eles observaram, respeitaram e aprenderam a manejar as forças da natureza para obter saúde, orientação espiritual, magnetização, entender o universo, expandir a consciência e chegar a soluções que eles chegaram naquela época e que até hoje a gente utiliza, como na medicina, na astrologia, os chakras. Eles acreditavam que o universo é um grande professor em que você acredita. Se você acredita nas forças da natureza, então vamos nos aprofundar e entender os 7 princípios universais que foi deixado
e como aplicá-los no dia a dia usando um elemento natural. Vamos explicar todas as leis universais e como você pode utilizá-las na sua vida, porque elas estão aqui para te colocar em direção ao seu propósito de vida. As 7 leis que vamos explicar aqui vão te ajudar a entender o campo mental e energético através da natureza. Elas vão te ajudar a expandir a consciência, a expandir sua consciência e sabedoria, aumentar a criatividade e motivação, equilibrar sua frequência energética e melhorar sua saúde, aumentando seu magnetismo pessoal. Se você quer melhorar a sua vida usando essas leis que Imhotep nos deixou, fique atento nesse vídeo. Pegue seu caderninho para anotar, tá? Que agora a Bia vai entrar e vai explicar para vocês como funciona essa lei, o que você pode fazer para colocá-la em prática, como saber. Bom, não vou contar. Há presentes que vão ser dados. Mas fique atento, a Beatriz vai explicar tudinho para você, que ela é especialista nisso. Até logo, galera. Olá, pessoal. Eu sou a Beatriz, da Dama Herbalista, e hoje nós vamos conversar sobre as 7 leis universais. Bom, as 7 leis universais, elas foram introduzidas por Hermes Trismegisto, que significa 3 vezes o grande. Não sabe-se ainda se foi um homem só que escreveu ou se foram vários homens, mas o ensinamento foi passado na escola de mistérios, no Antigo Egito e também pelos gregos. E há quem diz, há historiadores que dizem, que Imhotep pode ter sido Hermes Trismegisto, até porque ele foi considerado um deus. Então vamos falar hoje sobre a primeira lei, que é o mentalismo. A primeira lei, o mentalismo, ela diz que o todo é mente e o universo é mensal. O que isso significa, né? Tudo começa pela mente para depois ser realizado no plano material. Bom, pense no avião. Para que o avião pudesse ser uma realidade hoje, primeiro ele foi criado na mente de uma pessoa. Uma pessoa que pensou, sonhou, estudou, agiu e então materializou. Mas antes, passou pela mente dela. Então, se você deseja montar qualquer coisa, vamos dizer, uma horta na sua casa, primeiro você imagina essa horta e depois você monta de acordo com o que você mentalizou na sua mente, correto? Primeiro você visualiza a cor, o tamanho, o local, depois você monta ela. Não tem condições de você cair em cima das ferramentas e a horta aparecer pronta, não é mesmo? Então, essa é a primeira lei e ela nos ensina uma das partes mais importantes para você se tornar um manejador das forças da natureza, para você se aperfeiçoar, cuidar de si e cuidar das pessoas que você gosta. Essa lei importante é a mente. Você pratica já algum tipo de terapia natural, seja com pedras, plantas, chá, ou mesmo alguns rituais e não vê resultado? Você já se perguntou o que está passando na sua mente no momento que você está praticando esse exercício, esse ritual, seja o que for que você faça? Bom, as realizações do plano mental, do plano material, desculpa, primeiro precisa passar pelo plano mental. A mesma coisa acontece com as doenças psicossomáticas. Elas começam no plano energético, que é o plano mental, e como consequência, o acúmulo, ela se manifesta no nosso corpo físico em forma de doenças. Mas Hermes Trismegisto ele vai além. Quando ele diz que o todo é mente, o universo é mental, a gente se aprofunda e vai compreender que tudo que está no universo também é mente. A mente cósmica e a nossa mente estão interligadas e fazem parte uma da outra.
Ou seja, podemos dizer que nossa mente está dentro de uma mente maior, essa mente maior está dentro de outra mente maior ainda, e assim vai se repetindo. Os físicos confirmaram que o universo ele é um pedaço dentro de outro universo. Assim como o nosso sistema solar está dentro de uma galáxia, que está dentro de um universo, sempre dentro de algo maior. É como um conjunto de potinhos, onde temos o pote menor ao pote maior, todos cabem um dentro do outro, e o menor potinho, imagine que é você. Veja que todos eles estão interligados, porque está dentro um do outro. Se você botar chocolate no potinho menor que representa você, logo o chocolate está em todo o universo, porque o potinho menor, que é você, está dentro do potinho maior. Nós conversamos até aqui que a mentalização é super importante para você manifestar um ambiente mental próspero, equilibrado e saudável. Isso significa que a mente pode curar? Claro que sim. Nossa mente é capaz de realizar verdadeiras curas e também grandes doenças. O primeiro estágio da cura é através da mente, porque através dela conseguimos aumentar o magnetismo e alinhar os chakras. Mas você deve estar se perguntando: tudo bem, mas como eu vou curar toda essa negatividade que está na minha mente? Sozinho. Você precisa criar condições favoráveis primeiro para se conectar, conseguir se concentrar, porque você já está conectado ao todo, na verdade, querendo ou não. Você não tem como se desligar, mas você precisa deixar a sua mente tranquila para conseguir se conectar. E é difícil fazer isso sozinho. Você já tentou parar os pensamentos negativos? Eu sei que é difícil, não é fácil quando a nossa mente está agitada, quando nós estamos em momentos difíceis na vida, imersos nos nossos sentimentos, nas nossas dores e frustrações, não é fácil. E tem uma explicação para isso. Depois de anos alimentando, ou então até mesmo a intensidade que você faz isso, comportamentos prejudiciais, é difícil abandoná-los, porque os pensamentos negativos que a gente cria viram um padrão, é como um vício. E estudiosos já comprovaram que o pensamento atua na liberação de neuropeptídeos. O que são neuropeptídeos? São substâncias produzidas e liberadas pelas células do nosso cérebro. E conforme temos o mesmo tipo de pensamento, nós vamos liberando os mesmos tipos de substâncias e essas células automatizam essas funções. Elas ficam meio que viciadas, de modo grosso assim falando, em produzir essa mesma substância. Por esse motivo, o primeiro passo para mudar sua vida por completo é eliminar esses padrões negativos, não adianta. Você tem que eliminá-los, até mesmo aqueles que estão escondidos em seu subconsciente. Mas você não precisa ficar preocupado, porque a natureza proporciona tudo o que você precisa. As plantas é uma força da natureza muito utilizada por Imhotep, pelo povo egípcio, que a gente trouxe um pouco da história aqui hoje. E com elas, nós podemos formar compostos herbais que são verdadeiras alquimias, capazes de aumentar sua frequência energética, trazendo pensamentos elevados, motivação e intuição. Através do banho de ervas, você vai retirar todo esse entulho criado pela sua mente, que te impede uma conexão fluida com essa primeira lei da natureza. Se as pessoas soubessem que é possível transformar plantas em um poderoso elixir alquímico através do banho de ervas, há diversas formas de você manejar as forças da natureza. Os banhos de ervas é apenas uma forma delas, mas ela é tão poderosa que ativa as 7 leis universais de uma vez só. E pode ser o ponto de virada na sua vida, como foi na nossa. Dominar essa primeira lei vai te tornar um bom operador das forças da natureza, abrindo um mundo de possibilidades, onde é possível manifestar um ambiente mental próspero e elevado. E tem mais.
Essa energia que você vai manifestar no banho de ervas, no banho alquímico, é acumulável. E você pode aumentar a sua frequência energética através dessa energia para promover cura, motivação, criatividade, obter orientação espiritual e aumentar o seu magnetismo pessoal. Existe uma palavra que te ajuda a realizar essa reserva energética. Todas as civilizações que utilizaram as forças da natureza sabiam usar essa palavra que garante os resultados de um manejador das forças da natureza, de um operador das forças da natureza. Se você faz um banho de ervas, um chá ou qualquer outro processo terapêutico com as plantas e não dá certo, é porque você provavelmente não está usando essa palavra. Porque além da força química que ela nos traz, você pode usar a força energética, que é ativada por essa palavra. Eu vejo muitos sites que indicam banhos de ervas, que você prepara os banhos, joga do pescoço para baixo e acabou. Essa forma pode até trazer resultados passageiros, mas não consegue ir até as profundezas do problema, porque não utiliza essa palavra fundamental. Os egípcios já sabiam disso, pois utilizavam as plantas na mumificação para relembrar o caminho correto da vida eterna e em vida para elevar a consciência. Os egípcios já sabiam e o Imhotep usava essa palavra. Foi isso que ajuda a chegar a níveis elevados de energia. Você sabe qual é a palavra? Pense nos egípcios, nos xamãs, na matriz africana, igreja, todos eles utilizavam e ainda utilizam essa palavra. Eu estou falando do ritual. O ritual faz parte da sacralidade, do respeito. Ativa a primeira lei universal, praticada por sociedades secretas, diversas civilizações antigas, ensinadas por Imhotep na escola de mistérios. Mas o que é o ritual? O ritual é um conjunto de gestos, palavras, preparos que são capazes de reservar, transmitir, absorver e acumular energia. No ritual, você precisa conhecer a energia manipulada. No caso dos banhos, a energia das plantas que você vai utilizar, os gestos e as palavras certas para ativá-la. Toda civilização ou cultura que utilizava as forças da natureza, seja para orientação, para a cura ou para aumentar o magnetismo pessoal, realizam o ritual. Mas não é à toa. O ritual ativa a primeira lei do universo. Essa é a lei, é o primeiro passo para manifestar qualquer mudança na sua vida, para promover motivação, criatividade, movimento, cura, equilíbrio mental e emocional. É no ritual que você vai mentalizar, vai absorver essa energia, vai acumular essa energia. Se você faz banho de ervas e não vê o resultado, você já se perguntou o que está passando na sua mente no momento do banho, do seu ritual? E depois do banho, também é importante. Bom, a gente vai descobrir agora, vamos fazer um teste rápido, entender como está esse seu ambiente mental e também vou te ensinar a fazer um termômetro energético para o ambiente físico. E eu vou te explicar por que isso é importante, que você vai realizar na sua casa, na sua loja, na sua empresa, onde você achar melhor, tá bom? Então vamos para o teste e eu vou te explicando melhor como vai funcionar. Bom, vamos começar o teste para saber como está o seu ambiente mental. Eu vou fazer algumas perguntas com resposta de sim ou não e você me vai respondendo. Bom, primeira pergunta. Toda vez que algo acontece na sua vida, você assume que é catastrófico esse acontecimento? Por exemplo, você perdeu um emprego, você acha que está perdido, que é o fim, seu relacionamento acabou, pronto, é o fim, não vai ter outra pessoa. Você pensa assim, como se esse acontecimento fosse catastrófico? Segunda pergunta.
Você toma tudo que acontece como algo pessoal, acha que é culpa sua e se culpa também sobre as coisas que você não tem controle. Terceira, quando algo acontece, você só consegue ver o extremo, se aquela coisa é boa ou se aquela coisa é ruim. Vamos para a quarta pergunta. Você tem a tendência a se comparar? Você sempre se acha menor que os outros e minimiza, quase não sai, gente, minimiza os seus talentos? Você tenta agradar todo mundo, seja qual for o custo. A sua vida é governada pelo que as pessoas vão achar de você, pelo que você deve ou não fazer, e não pelo que você quer fazer? Outra pergunta. Você tem a sensação que estão sempre pensando mal de você ou que você passa uma impressão ruim? Próxima pergunta. Você remoe o passado com frequência e não consegue se perdoar? Se você teve uma briga ontem, você ficou o dia inteiro pensando naquela briga ou remoendo seu passado e não aceita o que aconteceu? Próxima. Você fica paralisada diante das dificuldades? Você acredita que não é uma boa companhia? E você não consegue se aceitar e acha que merece sofrer? Bom, essas foram todas as perguntas. Você respondeu muito sim, muito não, como foi? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, você está infringindo a primeira lei do universo, se tornando um mentalizador negativo. Qual é o problema disso? Se você não mentalizar coisas boas, você não vai conseguir manifestar no seu plano material. Ou seja, esse é um dos erros que podem estar afetando a sua vida agora. Quando você se torna um manifestador negativo, você atrai ainda mais negatividade para a sua vida. O que era um mentalizador negativo? Bom, ele mantém pensamentos tóxicos que envenenam o seu corpo e a sua alma, o ambiente que frequenta e até as pessoas, porque carrega consigo fluidos negativos que se desprendem do corpo energético, impregnam o ambiente, as pessoas, por onde ele está. O mentalizador negativo está preso em mágoas, insatisfações, dores, pensamentos repetitivos e negativos, frustrações, tudo que causa angústia. E pensa muito no fracasso, está preso nos medos e na baixa frequência energética. Por isso, nós vamos ensinar aqui o termômetro energético para o ambiente. É importante, a gente defende aqui, que é importante a gente olhar para dentro para mudar o exterior, limpando de dentro para fora, mas a energia do ambiente que você dorme, principalmente, é muito importante e também pode te vampirizar, pode sugar as suas energias. Agora que você descobriu que o mentalizador negativo, o que é um mentalizador negativo, vamos ver como está o seu ambiente. Porque quando o ambiente ou quando as pessoas estão em baixa frequência, a tendência é o corpo energético tentar se reequilibrar e puxa a energia do ambiente, ou também se for um ambiente, puxa a energia das pessoas próximas. Isso também é conhecido como vampirismo energético, e é por isso que é importante saber a energia do ambiente que você dorme. Você se sente sugado, sem energia, ocorrem muitas brigas e confusões na sua casa. Bom, você quer mudar realmente a sua situação e restaurar o seu bem-estar e equilíbrio? A sua parte agora é fazer o teste do termômetro energético para descobrir como está a sua casa. Fazer a sua parte também é muito importante para que você tenha resultados. Faz sentido para você? Se você está comprometido a fazer a sua parte, então vamos ao primeiro passo. Você vai precisar, para fazer o termômetro de ambiente, um copo de água, um copo de vidro, água, um pouco de sal grosso e um pedaço de carvão vegetal. Você vai cobrir o fundo do copo com sal grosso, colocar água
vai encher ele de água. Não enche muito, porque você vai colocar o carvão vegetal e se encher muito vai transbordar. Então coloca uma quantidade de água que quando você colocar o carvão não transborde. Deixe o copo atrás da porta principal do ambiente que você quer verificar a frequência energética. E como você vai descobrir se o ambiente está negativo ou não? Bom, se passar 3 dias e o pedaço do carvão afundar, quer dizer que a negatividade está no ambiente. Hoje você aprendeu que pode mudar as consequências que tem sofrido para obter resultados utilizando o que a natureza deixou para você. O poder que permeia todo o universo e natureza está presente, se faz presente, nos deu a oportunidade de conhecer suas leis, para que utilizássemos essa fonte de poder ao nosso favor, ao favor da coletividade, nos ajudando uns aos outros e fazendo bem, né, gente? E aqui você descobriu um passo importante para manejar as forças da natureza. Você vai ter acesso ao conteúdo completo. Esse conteúdo vai ser disponibilizado por tempo indeterminado, gratuito, de forma gratuita, mas nós temos um grupo onde temos estudos aprofundados, cronogramas de banhos e de outras formas que podemos utilizar da natureza para fazer essa autocura e acesso interior. Na próxima aula, mas tem muito mais, não acabou. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a limpeza energética. Você vai entender o que é energia negativa, se ela pode mesmo influenciar a sua vida, como o coração te ajuda a desbloquear o chakra cardíaco e qual é o banho ideal para você. Então, tá. Eu espero que essa aula tenha sido produtiva e tenha agregado, levado conhecimento até você. E eu espero que possamos nos ver na próxima aula. Faz o exercício, traz o resultado. Na próxima aula, nós vamos dar dica para equilibrar a energia do seu ambiente, equilibrar a energia do seu corpo e trazer para a sua vida mais equilíbrio emocional, porque o nosso emocional afeta tudo, afeta a nossa vida financeira, amorosa, nossas relações pessoais. Então, é isso que nós vamos voltar, equilíbrio emocional, utilizando o poder da natureza, tá bom? Até logo, até a próxima.